Hoje pela manhã, o pastor Romulo já falou, recebemos o pastor Edenilson, do Bacaxeri. E agora à noite, nós temos a honra de receber meu amigo, vou chamar assim, pastor Ilquias Paim. Ele é um ombro, é bom para você chorar, mas é um amigo para a gente caminhar junto. Ele tem direcionado os meus passos, desde que eu cheguei a Curitiba. Meu pastor, muitas vezes, debruçado sobre a mesa, ele falava assim: ouça esse homem que agora está com o cabelo branco, mas era mais jovem, há 25 anos atrás, quando eu e o Fabíola chegamos aqui. É uma alegria. Bom Retiro existe para abençoar vidas. A nossa visão e missão é muito simples. Quem complica é o cão. Jesus, ele deixa a gente uma direção. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é por isso que a visão da gente é abençoar todas as famílias da terra. E a gente faz isso como? Aí vem a missão, fazendo discípulos. O senhor está em casa, meu amigo. O senhor está em casa. Vocês vieram para ouvir a voz de Deus? Vocês vão ouvir então. Porque quando o pastor fala, ele não fala só para o público, ele fala para filhos de Deus. Você veio no melhor lugar. Eu vou chamar aqui o Darcy, tantos anos caminhando aqui para orar pelo pastor. Nós vamos orar agora, mas antes de orar eu quero agradecer. Já estive à frente da igreja e vi que hoje teve vários visitantes. Nós queremos agradecer pela presença de todos. E é um privilégio, hoje nessa noite, estar ouvindo o pastor Ilquias, meu amigo também, de longa jornada, né, pastor? E temos certeza que Deus vai falar nossos corações, desse culto, que é o nosso quarto culto do domingo. Estamos muito felizes com a presença dos irmãos e queremos pedir que voltem os visitantes e sintam-se muito bem aqui em nosso meio. E Deus tem uma bênção especial para cada um. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite, nós agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome para ouvir a Tua palavra. Queremos colocá-lo, Pai, no Teu altar, o pastor Ilquias. Temos certeza, ó Pai, que o Teu servo tem uma palavra especial para cada um de nós. Queremos pedir que abençoes a Tua igreja, Pai, desse processo agora, Pai, do próximo sábado, Pai, de crescimento. Ela, Pai, ela receberá irmãos, ó Pai, por clamação, por transferência, por reconciliação e também pelos novos batizados. Queremos pedir que abençoe, Pai, toda a Tua igreja, que possamos que neste lugar, ó Pai, ser sempre, ó Pai, uma estrela brilhando e todos possam ver a Tua luz, a Tua maravilhosa luz, a Tua salvação, Jesus, em nossas vidas. Obrigado por essa noite e nos prepara para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Deus abençoe, pastor. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Eu tenho a alegria de ser amigo do pastor Lobo, da pastora Fabíola, de caminharmos juntos ao longo dos anos. E todo ano ele faz questão que eu venha pregar aqui na Igreja do Bom Retiro. E todos os anos que aqui venho, sempre tem uma novidade boa. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. E isso alegra muito o coração de Deus e o meu também. Alegria em rever alguns amigos queridos, pessoas que sempre alegram o meu coração quando vejo. E uma grata satisfação ver aqui o meu amigo Raulisson, contemporâneo de seminário. Tivemos um tempo ali, que bom ver você aqui nessa noite. Quero expressar minha gratidão à Igreja Batista do Bom Retiro e ao pastor Lobo pelo apoio que foi dado ao meu sobrinho quando do recolhimento do meu sobrinho neto, se é que eu posso dizer assim, o Theo. Muito obrigado pelo apoio da igreja, pelo apoio pastoral. Isso para mim foi muito reconfortante, saber que tem uma igreja que ampara, que cuida, que está presente nos momentos mais difíceis da vida dos seus. O tema dessa noite, jornada cristã. E eu fiquei pensando o que é a vida cristã para você. E quando eu pensava na vida cristã, a vida cristã ela tem um início, ela tem uma caminhada. Por que jornada da vida cristã? Porque a vida cristã está inserida
na vida bios, na vida existência, na vida que a gente nasce em uma vida secular e a gente começa a transitar, a se movimentar nesse viver secular. E em um determinado momento da nossa história, a gente tem um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí começa uma nova vida e uma nova jornada, uma nova caminhada. Eu vou ler 2 textos bíblicos onde nós vamos contemplar a história de 5 pessoas. Em 2 textos bíblicos, 5 pessoas. E eu gostaria que você pudesse tentar identificar quem são as 5 pessoas dos textos. E talvez você possa se identificar com uma delas. Eu tento olhar aqui no rosto de algumas pessoas e eu percebo algumas que têm tudo a ver com essas 5 que estão inseridas no texto bíblico. O primeiro texto encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz assim: o mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus, e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho, pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Segundo texto, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu não sei se você identificou aqui 4 personagens, 5 personagens. O primeiro personagem é o mensageiro. É aquele que observa e aquele que fala. É aquele que simplesmente cumpre o papel de perceber, compreender e relatar. É aquele que fica observando o que está acontecendo. Os outros 2 que aparecem no texto é Ofni e Finéias, filhos de Eli. E nós que conhecemos a Bíblia, sabemos quem são eles. Sabemos a história deles. Sacerdotes, mas tinham um viver totalmente alheio, diferente ao propósito de Deus. Estavam presentes no templo, se aproveitavam dos benefícios do templo, comiam as gorduras dos sacrifícios. Eram pessoas que não apenas ouviam e falavam, mas eram pessoas que participavam. Gostavam do que estava acontecendo, mas não tinham nenhum compromisso com Deus daquele templo. Depois aparece Eli, grande homem de Deus. Eli, sacerdote, juiz em Israel. A sua participação na história bíblica é extraordinária. Um homem experiente, um homem testado, um homem vivido, um homem que marcou a história, tanto que estamos falando dele hoje, 4.000 anos depois, 3.500 anos depois. Mas um homem que começou bem a jornada cristã, um homem que começou como quase todos nós começamos bem a jornada cristã, mas terminou mal. E o último personagem, o texto não cita o nome, mas nós sabemos quem é o autor da carta a Timóteo. Nós sabemos que é o apóstolo Paulo. Um homem que para nós é uma referência para todo o cristianismo ao longo dos séculos. Um homem que começou mal. Um homem que começou perseguindo o cristianismo.
um homem que consentiu na morte de Estevão, um homem que não queria ver crescer a obra de Deus, um homem que perseguia os cristãos, um homem que começou mal, mas terminou bem. Paulo é para todos nós uma grande inspiração. E eu quero começar perguntando: como é que você tem encarado a sua vida cristã? Com qual desses personagens você se identifica hoje? Aquele que percebe, vê, relata, fala, comenta. Aquele que está envolvido, participa, mas ainda não é parte do projeto, do propósito de Deus. Aquele que está presente, constante, mas que não se deixa transformar, que não se deixa tocar, que não se deixa quebrar. Aquele que começou bem em determinado momento da sua vida, da sua existência, e você tem caminhado bem, mas alguma coisa aconteceu, uma decepção, uma frustração, uma crise, e isso mexeu com as bases da sua fé, mexeu com as bases da sua crença. E talvez hoje você se encontre em um momento em que você está pesado, parado, sentado, mas algo precisa mudar, porque o fim não precisa ser igual ao fim de Eli. E ainda que você se identifique com Paulo, talvez você começou a sua vida cristã observando o que está acontecendo. Hoje pela manhã tivemos o privilégio de receber um missionário extraordinário da China. Nem pudemos transmitir o culto, não pudemos fotografar, porque senão ele e a sua família correm risco de vida. E ele estava contando como foi que ele se converteu. A irmãzinha dele ia para a igreja. E as igrejas na China, elas eram igrejas nas casas. Não podia ter um templo como esse. E um dia estava chovendo, ele era adolescente, e a mãe pediu: filho, vá buscar sua irmã na igreja. E ele pegou uma sombrinha e foi buscar a sua irmã. E ele me relatava dizendo: quando eu cheguei lá, aquele homem estava falando. Aquele homem estava pregando. E eu comecei a perceber aquele homem falando, e algo começou a acontecer dentro de mim. Eu comecei a ser atraído, percebido, buscado. E de repente, quando eu me vi, eu estava lá, entregando minha vida a Jesus. Talvez você começou a sua vida cristã com um olhar desconfiado. Alguns entram na igreja e começam a desconfiar. A recepção maravilhosa que a gente recebe aqui, alguém olha para isso e diz: eita. De repente a adoração começa a acontecer, algo começa a mexer, e ele diz: e o que está acontecendo nesse lugar? Eu não quero isso. E a palavra de Deus é lida, é pregada, e de repente ele se vê, ele se identifica, e ele diz assim: quem falou da minha vida para esse homem? Quem foi que contou tudo? E se quem convidou foi um cônjuge, a esposa, o marido, já olha assim: você andou conversando com ele? Tem gente que vem aqui para cumprir uma agenda, tem gente que vem aqui trazido por um sentimento que nem sabe direito o que é. Alguns vão chegar aqui trazidos pelo Espírito Santo de Deus, porque precisam de uma transformação. Paulo começou mal. E nessa perspectiva de que o seu viver estava legal, estava correto, ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus mudou sua vida, mudou sua existência, e uma nova jornada se estabelece. Como queremos concluir a vida cristã? Eu gosto de ver a vida cristã como uma jornada, pois é um período distinto da minha vida secular. Eli e Paulo são dois exemplos contrastantes. Um termina a sua caminhada de maneira trágica.
levou uma queda, levou um tombo, bateu a cabeça e morreu. Enquanto o outro chega ao fim da sua carreira com triunfo e fidelidade. A jornada cristã sempre aponta para dois destinos, para duas situações. Há aqueles que terminam em derrota, mas também há aqueles que concluem em vitória. Eli foi um sacerdote que falhou na sua caminhada. Começou bem, mas terminou em vergonha. Enquanto Paulo combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. A grande questão é como queremos concluir nossa vida cristã. Nossas escolhas determinam nosso futuro. Suas escolhas determinarão o seu futuro. Você, por enquanto, está fazendo uma escolha muito boa. Você escolheu estar na casa do Pai. Eu estava ouvindo a música, junto ao poço estava eu. Todas as vezes que eu ouço essa música, eu tenho vontade de pregar no sermão da mulher samaritana. Aí eu falei com o Lobo. Toda vez que eu ouço essa música, eu tenho vontade de pregar. Pastor, prega hoje, prega hoje. Você está em casa, pastor? Falei, hoje não, porque o Espírito está mandando pregar outra coisa. Mas no outro dia que eu vier aqui, aí a gente combina. Aí tem que cantar de novo. Não faz 30 dias, eu estou pregando uma série de mensagens. O Pai procura por adoradores. Adore-o. E eu comecei a série de mensagens, adoração, cantando essa música e pregando sobre esta realidade. Você fez uma boa escolha em estar nesse lugar. Deus já falou comigo nesse lugar. Hoje. Muita coisa boa já aconteceu no meu coração hoje. Espero que no seu também. Mas eu queria que você pudesse pensar um pouco que suas escolhas determinam seu futuro. Eu queria ajudar você a fazer escolhas acertadas. Você precisa escolher entre sensibilidade ou indiferença. Eli, a indiferença que levou à derrota. Nós conhecemos a história de Eli, nós conhecemos a história de Ana. Ana vem ao templo, seu coração angustiado, lá no texto de 1 Samuel 12. E enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e disse: até quando você continuará embriagada? Ele começa a julgar. Ele julga. Ele ofende. Ele é insensível. Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu já vivi momentos de angústia e não tem lugar melhor para a gente viver nossas angústias do que na casa do Pai. Eu me lembro que uma vez eu chorei angustiado. Eu tinha voltado de Foz do Iguaçu, de um congresso, e tinha tido uma notícia familiar muito ruim. Meu filho adolescente tinha aprontado, e eu sabia disso. E cheguei de Foz do Iguaçu, depois de um dia de viagem intensa, chego de Foz do Iguaçu, ouço uma palavra maravilhosa, e no final daquela palavra o pregador fez aquele apelo, e ele disse: se você está vivendo uma angústia, vem aqui, nós vamos orar. E eu vim aqui na frente, na minha igreja, o meu filho veio comigo, e ele me abraçava e dizia: perdão, pai, e eu chorava de soluçar, com o meu coração angustiado. E aí, enquanto eu não saí daqui,
o culto não terminou. Porque eu era pastor da igreja. E eu ali chorando de soluçar. E ele dizia, perdão, pai, eu te perdoo, filho. Não tem lugar melhor para a gente estar quando o nosso coração está angustiado, a não ser a casa do pai. E Eli era insensível a isso. Eu estou angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ele perdeu a sensibilidade espiritual e não percebeu a decadência ao seu redor. E as coisas estão ruindo. E ele perdeu sensibilidade espiritual de perceber que as coisas estão ruindo ao seu redor. Paulo, a sensibilidade que levou à vitória. O texto de 2 Timóteo 4 diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Você já sentiu uma coceira nos ouvidos? A minha esposa foi para o médico essa semana, com uma reação esquisita. E os médicos disseram para ela, olha, um médico experiente, vivido, disse, dona Fátima, eu vou ensinar a senhora a coçar os ouvidos. A minha esposa tem herpes zóster aqui no nervo óptico. Isso dói, incomoda. E ela então, falando desse mal-estar na região da face, e ele disse, dona Fátima, eu vou ensinar a senhora a coçar os ouvidos. A senhora vai coçar os ouvidos com o cotovelo. Aí ela disse, do meu marido? Ela disse, não, com o seu cotovelo. Então eu aprendi que ouvidos não se coça. Coceira no ouvido. E aqui Paulo parece que começa a fazer uma referência ao século 21. Parece que Paulo está se referindo à nossa sociedade, à nossa geração. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E hoje nós vivemos uma sociedade meio que assim. A gente escolhe o que quer ouvir. E às vezes o texto sagrado começa a ser lido. E quando nós estamos do outro lado da câmera, a gente não quer ouvir sobre isso, a gente já muda e vai para um outro lugar, que tenha um tema que satisfaça aos meus ouvidos. Não sabendo que aquela palavra esquisita, aparentemente esquisita, é a palavra de salvação que Deus tem para essa pessoa nesse momento. Paulo começa a ter essa sensibilidade. Paulo era atento às necessidades espirituais da igreja. E ele servia com amor à verdade. Martin Lloyd Jones diz que o maior perigo do crente não é a oposição do mundo, mas a frieza do coração. A maior arma do inimigo de nossas almas é esfriar o amor, a alegria, o prazer de estar em comunhão com os santos na casa do Pai. Eli não discerniu o clamor de Ana e julgou precipitadamente. Muitas vezes nós fazemos isso também. Muitas vezes julgamos nossos irmãos, nossos amigos. Paulo ouviu e serviu o povo de Deus. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. John Stott diz que a liderança espiritual eficaz começa com um coração atento ao povo e disposto a servir. E nós temos povo do nosso lado, atento à necessidade dos que estão ao nosso lado. E nem sempre estamos dispostos a servir as pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes na família,
Existem pessoas precisando de uma atenção na família, no trabalho, no colégio, na vizinhança, na igreja. Ontem eu pregava para o Ministério Viva a Vida, 60 a mais. Estou entrando lá. Se Deus quiser, em abril, eu vou poder usar meu cartãozinho. Você sabe que eu tenho uma chateação com os 60 a mais? A gente vai no shopping e não tem estacionamento para a gente. Um bocado de vaga para 60 a mais. E aí os camaradas têm o cartãozinho e põem em outro lugar. Um dia eu estava andando com um 60 a mais, na verdade ele já é 70 a mais. Não é você não. Você tem cara, mas não é ainda. Andando com Isaías. Isaías tem mais de 70. E aí eu falei, Isaías, coloca aqui, essa vaga é para você. Ele disse, não, vamos deixar aí para um velhinho mais velho do que eu. E eu acho que todos eles pensam assim, porque eu não acho estacionamento no shopping, nos supermercados, e um bocado de vaga para 60 a mais. Então, se Deus quiser, em abril, eu completo 60. Primeira coisa que eu vou fazer é entrar na internet, tirar a minha carteirinha, porque eu vou ter agora o privilégio de ter estacionamento nesse Brasil. Não sei se é no Brasil, mas em Curitiba, pelo menos. Interessante que, às vezes, nós temos... Eu estava pregando para os 60 a mais ontem. Estava pela primeira vez uma irmã que tinha enterrado o seu marido fazia 15 dias. Uma reunião gostosa, dinâmica, o povo feliz. O povo 60 a mais é o povo mais feliz da minha igreja. Como é gostoso. E eu fico solto falando para eles. E eu estava ali todo solto, e de repente, quando eu percebi, os olhos daquela mulher começaram a lacrimejar. E a sensibilidade me fez me importar. A sensibilidade me fez aproximar. A sensibilidade me fez tocar e ouvir. Ela disse, pastor, está tão difícil. Tão difícil. Recomeçar não é fácil. Você precisa aprender a escolher ser sensível ou ser indiferente. Terminamos mal quando não ouvimos as necessidades do povo. Eli agiu assim. Terminamos bem quando ouvimos e servimos. Escolha que você precisa aprender a fazer. Segundo lugar, você precisa aprender entre disciplina ou negligência. Eli, a negligência que causou ruína. Ele já estava muito idoso, diz o texto bíblico. Ele ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam. O mal que fazia a nação de Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda. E aquela tenda, a tenda do encontro, que nós conhecemos. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem estas coisas? Ele até se importou. De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão interceder por ele, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Esse texto é muito complicado. E a gente não tem tempo de trabalhar esse texto, mas aqueles meninos brincaram com o que é sagrado. Profanaram o sagrado. Aqueles meninos tinham sido alertados, tinham sido chamados a atenção, mas não ouviram, não corresponderam, como muitas vezes nós ouvimos Deus chamando a nossa atenção e a gente não ouve.
E o texto deixa bem claro que há um momento em que a graça de Deus, ela pode simplesmente não alcançar mais. Eu tenho dito que não há nada que a gente faça para atrair a graça de Deus. Não é assim? A graça de Deus é um favor imerecido. Eu não fiz nada para Jesus me amar, morrer por mim, me perdoar, me salvar. Mas tem um texto que me causa espécie. Que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Que ninguém se prive da graça de Deus. Eu não posso atrair a graça de Deus, mas eu posso privar. E o texto deixa bem claro que a raiz de amargura priva a graça de Deus. Parece que foi isso que aconteceu aqui. O Senhor queria matá-los, por quê? Para dar uma lição, um ensinamento, uma instrução, não para eles, mas para nós. Agora, Paulo, a disciplina que gerou fidelidade. O texto de Coríntios diz: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que o pouco de fermento faz toda a massa crescer? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Há aqui uma instrução disciplinar. Interessante que quando o Tozer diz que a santidade não é um luxo opcional na vida cristã, mas um chamado essencial. É preciso que haja santidade na vida cristã. Com Deus não se brinca. É necessário que os que dele se aproximem crendo. E nós não podemos nos aproximar de Deus sem santificação. É importante perceber esta necessidade. Eli falhou na disciplina dos seus filhos e trouxe ruína ao seu ministério, ao sacerdócio. Paulo disciplinava com amor e firmeza. Paulo instruía a disciplina. E Tozer vai dizer que a igreja que não disciplina está a caminho da ruína espiritual. Eu conheço um bocado de igreja que não disciplina mais. Porque não é politicamente correto. Primeiro que a LGPD nem permite a disciplina. Eu venho de uma geração que a disciplina era pesada, humilhante, constrangedora. Eu venho de uma época que quando a pessoa pecava, o pastor trazia a pessoa aqui na frente e a pessoa tinha que confessar o pecado. Que violência, que exposição. E logo que eu comecei o meu ministério, há 28 anos atrás, eu já mudei esse negócio. Eu comecei a aplicar agora uma disciplina diferenciada. A ética temporal, transitória e ascendente. Você entendeu alguma coisa? Ética temporal, transitória, ascendente. Em vez de excluir, desligar, eu começo a tirar de cena. Chamo o cara, converso com o cara. Pastor, eu errei. Pois é, queridão. Você precisa se reposicionar diante de Deus. Você vai ficar comigo no banco? E ele fica comigo no banco 2 meses, 1 mês, 3 meses. Ainda hoje eu aplico essa disciplina. Ninguém sabe o que o camarada fez. E nem precisa saber, porque cada um cuide de si mesmo. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E você que quer ver o cisco no olho do seu irmão, com uma trave enorme no seu olho. Mas Paulo tinha disciplina, eu e você precisamos de disciplina. Precisamos disciplinar nossas vidas, nosso comportamento, nossas escolhas, nossas falas, nossos ambientes. Terminamos mal quando não aplicamos a disciplina, foi o que aconteceu com Eli. E terminamos bem quando combatemos o pecado. Precisamos combater o pecado na nossa vida pessoal, na nossa esfera coletiva.
Terceiro lugar, aprender a escolher entre comunhão ou distanciamento de Deus. Eli, distante da voz de Deus. O texto vai dizer que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara. Eu conheço igrejas que a palavra do Senhor é rara. Conheço igreja que a palavra de Deus não é lida, não é pregada, não é ensinada. Conheço coaches que sobem ao púlpito, pegam o microfone, fazem suas ministrações. Conheço filósofos fazendo isso. Conheço psicólogos fazendo isso. A palavra de Deus era rara e em muitos lugares a palavra de Deus também é rara. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E aqui tem uma riqueza teológica extraordinária. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Eu tenho um sermão só nesse texto, pastor Lobo. Por quê? Porque a lâmpada simboliza a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a lâmpada, para se manter acesa, ela precisa do azeite, do óleo, símbolo da presença do Espírito Santo de Deus. Ainda, diz o texto. Como é que diz aí? As visões não eram frequentes. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, mas iria se apagar se não houvesse um renovo, se não houvesse um menino chamado Samuel. A presença de Deus no templo iria deixar de existir. Eu conheço cultos onde Deus não está presente. A lâmpada já se apagou. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava com a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Deus preferiu falar com o menino do que falar com o sacerdote. E às vezes acontece isso em nossa esfera pessoal. Quando nós nos distanciamos da voz de Deus, às vezes Deus fala com o menino, com a criança, e não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o avô, não fala com o sacerdote, o líder do lar. Agora, em Paulo, a gente vê a perseverança na presença de Deus. Diz o texto de 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor permaneceu do meu lado e me revestiu de força, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor permaneceu do meu lado. O Senhor me revestiu de força. Oswaldo Chambers, um homem que eu aprendi a amar, por causa do seu devocional, Tudo para Ele. Oswaldo Chambers é o meu devocional preferido. Eu faço 4 anos consecutivos, aí vou para um outro, depois volto para Oswaldo Chambers novamente. Ele diz que a maior tragédia não é perder uma batalha, mas perder a presença de Deus. Porque eu posso até perder uma batalha, mas se o Senhor está presente, é vitória para mim. Terminamos mal quando ignoramos a voz de Deus. Eli ignorou. Terminaremos bem quando vivermos pelo Espírito de Deus, e Paulo fez isso. Aprender a escolher entre legado ou esquecimento. Eli, um legado fracassado.
Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. A ação é interrompida em Eli. Mas em Paulo, um legado de fé estabelecido. Paulo transferiu seu legado para Tito, para Timóteo e outros. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confies a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Interessante que Cássio vai dizer que o cristianismo se manteve vivo porque homens e mulheres fiéis decidiram passar adiante. Todo encontro que eu tenho com pastores, pastor Lobo, eu quero que esse encontro seja significativo. Eu me importo, o que é que eu vou falar para esse jovem pastor, que poderá fazer diferença no seu viver? E quando atendo no gabinete, da mesma forma. Quando ouço qualquer questão no gabinete, eu oro a Deus, porque eu preciso de uma palavra de Deus, uma palavra do alto, uma palavra confirmada na Bíblia, que a pessoa possa sair dali e não apenas abrir o coração, chorou e o pastor orou, mas ele leve consigo porção da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta, ela cumpre o seu papel. Terminaremos mal quando não prepararmos sucessores. Terminaremos bem quando praticarmos o discipulado. Vocês vão celebrar domingo que vem uma marca extraordinária. Eu estou muito feliz com isso. 2.000 membros, que coisa boa. Eu tive uma conversa uma vez com o pastor Erickson Chagas, meu querido amigo. Quando eu assumi a Igreja Batista em Lindóia, Erickson Chagas era pastor no Bom Retiro. E o Erickson foi pregar na minha igreja, no encontro de homens. E quando ele chegou lá no encontro de homens, uma segunda-feira, o templo lotado, ele disse: Ilquias, que coisa linda, cara. Eu me lembro, aí ele contou uma coisa, Raulison, que eu fiquei... Olha, os pastores se reuniam e diziam: Bom Retiro, Lindóia, Alameda, são igrejas, e usou uma expressão que eu nem tenho coragem de dizer aqui, porque elas não crescem. E as igrejas que foram mencionadas naquele contexto lá atrás, hoje são igrejas que crescem para a honra e glória de Deus. Deus está fazendo, Deus está agindo. Vocês vão enfrentar uma marca extraordinária, 2.000 membros, que coisa linda. Agora isso precisa de quê? De envolvimento discipulador. Pessoas cada vez mais virão a esse lugar. E talvez hoje aqui tenham pessoas que precisam aprender mais de Jesus. E você é o instrumento de Deus para discipular, para fazer discípulos. Mas se a gente vem aqui assistir o culto, tem alguma coisa que ainda precisa mudar, porque quando a gente vem assistir o culto, devemos cuidar, para não estarmos nos associando com dois personagens do texto que lemos. Em quinto e último lugar, você precisa escolher confiança em Deus ou em métodos humanos. Eli confiava, e a confiança dele errada levou à derrota. Samuel 4 diz que quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: por que o Senhor deixou que fôssemos derrotados pelos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Olhando para esse texto de uma maneira primária, a gente vai perceber e vai dificilmente identificar que há uma coisa errada nesse texto.
Há uma superstição nesse texto. Eles queriam que o símbolo viesse, para ver se Deus vem conosco, vamos levar a arca. E tem muita gente levando coisas para ver se Deus vem com a gente. E Deus quer caminhar conosco. E a gente às vezes começa a usar amuletos, subterfúgios, coisas para ver se Deus vem conosco. Uma confiança depositada na coisa e não no Senhor dos senhores, no Deus Todo-Poderoso. E Paulo vai ser para nós uma inspiração, porque a confiança dele estava em Deus. Confiança em Deus levou à vitória. Por isso que ele vai dizer em Timóteo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. E ele será a glória, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. O Senhor me livrará, o Senhor virá comigo. É o Senhor, não é a oração forte do fulano de tal. Não é a metodologia, não é um método. É o Deus poderoso que está ali do lado, com o seu poder, com toda a força. Charles Spurgeon vai dizer que a confiança em Deus é o alicerce de toda a verdadeira vitória espiritual. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, depois de ter perdido tudo, dizia Jó. Depois de ter perdido os seus filhos, sua família. Eu vi a pastora Fabíola com o netinho no colo. Gente, a gente que é avô, nós somos muito felizes. Eu estava vindo para cá, e nós fizemos uma palestra que eu dei lá para o Ministério Viva a Vida. Eu dei uma semente de girassol para que todo mundo plantasse. E eu fui lá, minha neta mora lá, meu filho mora em Campo Grande. Eu fui para Campo Grande, em dezembro, e nós plantamos juntos, eu e Laurinha. Plantamos o girassol. Todo dia eu vinha com ela: Laurinha, vamos regar aqui o girassol. Laurinha tem 4 anos. Hoje eu estava vindo para cá, e toda vez que ela põe alguma coisa eu tenho que ouvir. Eu sou um avô, e avô, gente, avô é coruja. Só não entende isso quem não é avô. Mas quem é avô sabe do que eu estou falando, não é, pastor? É ou não é? Sobremesa da vida, aprendi agora uma coisa nova. Que coisa linda. Aí a Laurinha mandou uma foto do girassol e: vovô, nasceu o nosso girassol. Que coisa gostosa ouvir esse negócio. Não sei por que fui falar disso. Alicerce. Não sei ainda. A confiança em Deus é o alicerce de toda a vida. A verdadeira vitória espiritual está na confiança em Deus. Me perdi. Avô é assim. Começa a falar besteira. Estava ali segurando, mas já esqueci. Vamos mudar de assunto. Terminamos mal quando confiamos em métodos e símbolos religiosos. É isso que eu quero dizer. Terminaremos bem quando vivermos uma fé genuína em Deus. Como terminaremos a nossa jornada cristã? Eli terminou cego, derrotado. Paulo terminou vitorioso, com esperança e certeza da recompensa. Nossa jornada cristã será marcada pela derrota ou pela vitória? A jornada cristã pode terminar em derrota, como no caso de Eli, ou ela pode terminar em vitória, como aconteceu com Paulo. Quem seremos nós no final da caminhada? Será que falaremos como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Eu olho para esse paralelo entre Eli e Paulo e começo a perceber que muitas vezes nós somos muito duro, rigoroso.
Olhamos para Eli com uma severidade, expusemos aqui erros de Eli. Mas Eli não tinha o que nós temos. Eu me lembro na parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro. Abraão diz para o rico: eles têm a lei e os profetas. Eli não tinha os profetas, só tinha parte da lei. No Monte da Transfiguração, aparecem ali Moisés, Elias e Jesus. A graça. Pedro queria fazer uma cabana, é tão bom estarmos aqui. Nós estamos com a lei, os profetas e o evangelho, a graça. E a gente é rigoroso com Eli. Eli não tinha, só tinha Moisés, não tinha profetas e não tinha o evangelho, não tinha a graça. Talvez até fosse justificável Eli terminar mal. Mas não se justificava Paulo terminar mal. Hoje você tem a lei, você tem os profetas, você tem o evangelho, você tem a graça, você tem o acesso direto ao Pai. Hoje você tem a liberdade de escolher. A Bíblia diz: escolhei hoje a quem servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é um tempo de escolha. Talvez em algum momento dessa palavra você se identificou. Em algum momento de algo que aconteceu nesse culto, você se viu ali. Deus está aqui. A lâmpada ainda não se apagou. E você precisa se aproximar do trono da graça de Deus, confiando, com fé. Talvez essa palavra despertou em você um desafio pessoal muito sério, onde você precisa escolher colocar ordem em algumas áreas de sua vida, assumir posturas diferenciadas. Talvez você esteja em um contexto familiar difícil e você precisa que as circunstâncias na família sejam diferentes. Talvez isso seja pessoal, conjugal, familiar. Talvez isso seja espiritual. Talvez você entrou aqui hoje, foi trazido por alguém, ou está nos acompanhando porque você entrou aqui e viu alguma coisa, mas uma escolha você precisa fazer. Eli começou bem, terminou mal. Paulo começou mal, terminou bem. Eu queria que você confiasse que as decisões de hoje definirão o seu futuro amanhã. Que decisão você toma hoje? De se aproximar do trono da graça de Deus. E a gente vai orar. A gente vai orar por você que de alguma forma foi conduzido a uma tomada de decisão. Talvez você precise apresentar a sua vida ao Senhor, apresentar seu casamento ao Senhor, sua família, um parente, um amigo. Talvez você pense que estar nesse lugar é suficiente, mas Deus está falando com você e Ele espera de você uma resposta. Ele espera que você se coloque em movimento, confiando no poder soberano de Deus. Eu queria convidar a todos a se colocarem em pé e nós vamos ter uma palavra de oração. E se você de alguma forma quer apresentar ao Senhor sua vida, circunstâncias, queria convidar você a sair do seu lugar, vir para cá, nós vamos orar.
Eu não sei qual vai ser a circunstância que você vai apresentar ao Senhor, mas uma coisa eu sei: o Senhor está nesse lugar. O olhar do Senhor está voltado para esse lugar. Então saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos. Quero apresentar ao Senhor cada pessoa que se colocou em movimento, exercitando a fé, a confiança, na certeza da tua presença neste lugar. Aqueles, ó Deus, que deixaram seus lugares e aqui vieram, apresentando circunstâncias, apresentando contextos, apresentando suas vidas, suas famílias, amigos. Nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor realize a tua obra, que o Senhor abra janelas do céu e derrame sobre o teu povo uma bênção sem medida. Quero pedir que o Senhor contemple, ó Deus, a resposta, a fé, a confiança. Aqueles, ó Deus, que nos acompanham pela internet, que o Senhor também visite agora em nome de Jesus. Que o Senhor complete, ó Deus, a obra. Queremos, Deus, escolher o melhor. Queremos escolher a tua presença, escolher, ó Deus, a disciplina, escolher a santidade, escolher discipulado, escolher crescer, escolher ser um instrumento em tuas mãos. Cada um de nós aqui representamos pessoas, ó Deus, que precisam de uma intervenção sobrenatural. E eu quero te pedir em nome de Jesus, realiza milagres, maravilhas, cura, salvação, libertação, para que o teu nome continue sendo glorificado, em nome de Jesus, amém.